E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco de número, mas eu não vou ensinar vocês a contar em francês, porque o que mais você tem são vídeos que ensinam você a contar em francês. É só colocar no YouTube, contar em francês, que o que não faltam são vídeos, pessoas que te ensinam a isso. Então eu queria fazer uma coisa um pouco diferente. Eu queria te explicar do porquê os franceses contam assim e falar algumas curiosidades sobre contar em francês. Primeira coisa importante quando a gente pensa em contar em francês é que o francês tem dois verbos. O primeiro é compter. O P que você vê aqui, ele está aí só pela zoeira, ele não é pronunciado, on dit compter. E a gente tem um verbo para contar histórias, raconter. Alors je vais raconter l'histoire du conter. Eu vou contar a história do contar em francês. Outra coisa importante que o pessoal confunde muito é a diferença de numéro e nombre. Número de telefone, por exemplo, é sequência numérica. Você não pode alterar a ordem, que isso modifica o número. Par contre, em contrapartida, você tem a palavra nombre. Não confundir com o espanhol, onde nombre é nome. Nombre, em francês, também é número, só que é número quantidade. Por exemplo, nombre de participants. Não existe primeiro, segundo, terceiro. É quantidade de participantes. Dito isso, vamos lá. Geralmente, quando você vai aprender francês, o livro faz da seguinte forma. Ele te ensina a contar até 69 e depois ele para de contar. Ele vai te ensinar outra coisa, verbo, sei lá o que, texto, e depois de um tempo ele volta e aí finalmente ele vai te mostrar os números. Em francês, você conta até 69 e depois eles começam a fazer algumas somas. Por exemplo, eu brinco muito, desculpa franceses que estejam vendo esse vídeo, eu sei que não é assim, que o francês conta um pouco como criança pra gente, né? Ele faz o seguinte: 68, 69, 6010, 6011, 6012 e continua contando. Então você tem lá 60 que é 60 e quando ele chega no 70 ele faz 70, 71, 72, 73. Você pensa que bizarro, né? Ainda mais porque se você está na Bélgica, por exemplo, ele vai falar 70. Na Suíça, se eu não me engano, também 70. E aí o que acontece? Chega no 80, o francês ele consegue fazer algo muito legal, assim, tipo, ele consegue, eu brinco que é o método Kumon, né? Você tem que fazer Kumon. Ele faz 80, o que é 80, né? 4, 20. 4 vezes 20, então 80 é 80. Repare que 80, quando ele é escrito sozinho, ele tem um S. Depois ele não tem mais S. As pessoas sempre erram isso na prova. 80 tem S. 81, a partir do 80 não tem S. Então, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. E aí, chegando no 90, ele continua usando aquele método. Então, ele fala 89, 8010, 8011, 8012. Então, 90, 91, 92, 93. Você fala, por quê? Por que eles fazem isso? Ainda mais porque na Bélgica você tem 70, 80, 90. Na Suíça, eles não usam 80, eles usam 80. Então ele tem 70, 80, 90. E o francês tem um 70, 80, 90. Por quê, gente? E tem uma explicação. Isso é um método de contagem que vem da cultura celta, da quais as tribos gaulesas faziam parte, das quais o francês se orgulha muito de ter essa identidade, origem gaulesa. Para quem não, se você não conhece Asterix, conheça. Asterix é um símbolo para o francês, que é a história de um povo gaulês que não é dominado pelo Império Romano.
E por que ele não é dominado? Olha só que interessante, porque eles têm uma poção mágica. Você tem dois símbolos importantes para o francês. Você tem tanto os gauleses, como símbolo de resistência ao Império Romano, à cultura romana, como você tem a comida ali, né? É através da porção, da comida, que eles se tornam fortes. E o que acontece? Repara só que interessante, como era para os celtas, né, os gauleses contarem. Eles usavam os dedos das mãos e os dedos dos pés, que porventura em francês os dedos dos pés é orteia. A gente não fala dedo do pé. Se eu não me engano, em português tem um nome também especial para os dedos dos pés. Depois eu vou procurar e eu escrevo como se chama os dedos dos pés em português. E aí eles contavam de 1 a 20, 1 a 20, e depois eles continuavam contando da seguinte forma. Então, 29, 2010, 2011, 2012, 2013. Quando chegava no 40, ele voltava. Então, 40 era 2, 20. E aí ele continuava. 2, 21, 2, 22, 2, 23, 2, 24, 2, 20, 10, 2, 20, 11, 2, 20, 12. E quando chegava no 60, eram 3, 20, 3, 21, 3, 22, 3, 23, 3, 20, 19. E quando chegava no 80, 4, 20, 4, 20. Então, isso é um sistema de contagem que a gente chama de vicegis... Je ne sais pas, como eu disse, não sei, alguma coisa do gênero. Então, é um sistema de contagem arcaico que os franceses mantêm. Acho improvável que eles abandonem isso devido ao orgulho deles de terem essa cultura celta, essa cultura gaulesa, na verdade, né? E aí tem mais uma curiosidade. Em 1260, o rei ele inaugurou um hospital para as pessoas que voltavam cegas da cruzada. Esse hospital ainda existe. Ele era chamado de Quinze-Vingts. Quinze-Vingts, porque eram 15 e 20, o que davam 300 leitos. Eram 300 leitos. Então, é por isso que o francês conta dessa forma diferente. E é isso, gente. Por hoje é só. Se alguém quiser que eu ensine a contar em francês, só colocar um comentário ali. Vou colocar num link abaixo uma folhinha com os números em francês, contados de 0 até 1 milhão. É só você baixar. E muito obrigado. Até a próxima. À la prochaine.